Bom, então vamos lá. Primeiramente, é preciso deixar algumas coisas bem claras aqui, organizadas, como você viu nos posts anteriores. Quando a gente está falando aí de um bom planejamento, a gente está falando basicamente de três pilares: macrociclo, mesociclo e microciclo. De uma maneira bem rápida aqui para ficar fácil a gente entender e passar para o próximo ponto, o que seria o macrociclo? Seria aquele objetivo principal. O que a gente está desenhando para conquistar com o objetivo em no mínimo 6 meses, no mínimo um ano, a longo prazo, tá? 6 meses a gente até considera um período curto para pensar em macrociclo. Então, o macrociclo seria esse período mais abrangente, maior. E aí, passando para o próximo, seria o mesociclo. É o que está acontecendo, o que eu estou tendo de resultados, o que eu espero ter de resultados, baseado no meu planejamento, em semanas e meses. Ou seja, aqui você já consegue vislumbrar algo que é um pouquinho mais curto, a gente chama aí de médio prazo. E o microciclo é o que está acontecendo durante aquela semana que eu estou começando a realizar os meus treinos. Então, tenho ali o meu planejamento anual, aí eu tenho meu planejamento semestral, do que vai acontecer em 3 meses, em 6 meses, em 7 meses, e eu tenho também o que está acontecendo naquela semana, que seria o microciclo. E quando a gente pensa em mudança de treino, quando é que eu devo mudar o meu treino, a gente vai se ater um pouquinho mais no mesociclo, que é o que está acontecendo em semanas de treino. Quer dizer, dentro daquele meu planejamento para atingir um objetivo lá no macrociclo, lá no final, lá depois de um ano, dentro desse planejamento eu tenho o meso, né, que é o que eu espero que aconteça em semanas. Passada 8 semanas, passada 12 semanas, 16 semanas, eu faço uma análise com o meu professor, com o meu coach, com o meu personal. O objetivo, ele foi conquistado? Ele foi alcançado? Vou dar um exemplo aqui para ficar mais prático, mais concreto. Eu queria ter uma evolução de peitoral e deltoide medial. Essa evolução aconteceu? Eu tenho a densidade que eu quero? Eu tenho o volume que eu quero? Essa evolução, ela foi alcançada? Então isso vai acontecer dentro de um mesociclo, porque você não vai ter evolução no microciclo, você não vai ter evolução de 2 a 3 semanas, entende? Porque aqui a gente está falando de indivíduos normais, tá? A gente não está falando aqui de atletas, muito menos com o uso de hormônios. Então a gente está falando aqui de naturais e pessoas normais. Então, o objetivo dentro do mesociclo foi alcançado? Beleza. Vamos sentar, vamos conversar e aí talvez a gente vai para a próxima etapa. Mas e aí? Quando é que eu posso então sentar e mudar de fato o meu treino ali que eu venho fazendo há mais ou menos 12, 16 semanas? Quando junto, né, como eu falei anteriormente, como junto com o seu treinador ou junto com o seu planejamento que você criou, você está fazendo algumas avaliações aí e tem um grau de satisfação alto. Ou seja, atingi o volume que eu queria, atingi a densidade muscular que eu queria, perdi gordura aqui, perdi gordura ali. E um outro ponto é o que eu posso realizar como mudança se ainda não está na hora de eu mudar de treino, né, dentro ali do mesociclo. Você pode mudar milhares de estratégias dentro do próprio mesociclo, mantendo a mesma base ou mantendo literalmente os mesmos exercícios. O que eu estou falando aqui? Você pode mudar a estratégia, você pode trabalhar com cargas crescentes, decrescentes, cluster set, drop set, rest pause. Eu poderia aqui ficar falando, são inúmeras as estratégias que você pode mudar, adaptando o treino, mas com os mesmos exercícios, com as mesmas repetições de volume, com a mesma linha de volume e intensidade, né? Usando os mesmos exercícios. Claro que a intensidade não vai ser a mesma, principalmente se você mudar essas estratégias que eu mencionei antes, mas sempre utilizando os mesmos exercícios. Então, essa mudança, muitas vezes, ela é benéfica a depender do seu nível de condicionamento. Mas, lembre-se, estou mudando estratégia aqui no microciclo, no mesociclo, mas mantendo a mesma base de exercícios. E aí, então, quando, mais uma vez, junto com o seu professor, aí, com o profissional que está te ajudando, vocês decidem, então, que chegou o momento de fazer essa troca. Um dos pontos que é bem interessante, que é bem bacana vocês avaliarem é, dentro lá do meu planejamento, que eu tinha, eu queria treinar 4 vezes por semana, eu queria treinar 5 vezes por semana, eu treino 2 vezes por semana. Quantos treinos para cada região você de fato realizou? E aí eu vou te dar um exemplo aqui concreto para visualizar e ficar mais fácil. Se você treina peitoral uma vez por semana, você tem um treino lá A, B, C, D e E, por exemplo, então toda sexta ali em geral eu treino peito. Em um mês, você realizou de 4 a 5 treinos de peitoral.
Você imagina que tem pessoas que em 2 meses, em 3 meses, elas querem mudar de planilha de treino. Essas pessoas, na verdade, elas não realizaram nem ao menos 12, 13, 14 sessões de treino para a mesma região. Então, também é importante lembrar disso. Qual é o número de treinos que de fato você fez para cada região específica? E depois disso, dentro desses exercícios que você manteve, mesmo com alguma mudança de estratégia, houve progressão de carga? O que eu quero dizer? Bem importante esse item que as pessoas muitas vezes esquecem. Quando eu comecei lá o meu planejamento, eu fazia, por exemplo, agachamento com 40 quilos. Passadas ali 12, 13 semanas, tá? Hoje em dia eu agacho com 60 quilos. Quer dizer, houve uma progressão considerável de carga. A gente tem literaturas aí que falam em aumento de carga, principalmente no início do trabalho, quando a gente ainda está tendo aquela adaptação mais rápida, numa velocidade muito maior, de 20% de aumento de carga a cada mês, né? Oscilando aí entre 3 semanas a 1 mês, 20% de aumento de carga. É claro que, calma, não se anime tanto. Esses 20%, como eu falei, eles contam muito no início, né? Para o iniciante ou para o intermediário, porque o avançado ele vai ter um aumento de carga muito menos expressivo, porque as cargas com que ele já está trabalhando são altíssimas. Mas faça essa avaliação, houve progressão de carga ou não? Se não houve, o que aconteceu? Devia ter mudado alguma estratégia, como eu falei antes, e não mudei? Devo ficar mais um pouquinho com essa linha de treino? E para fechar, que a gente tem aí na literatura já há muito tempo, a literatura ela traz pra gente que principalmente trabalhando com uma linha de hipertrofia, a média e a duração de uma planilha de treino, pensando em mesociclo, a gente está falando de 4 meses, alguns profissionais trabalham até com 5 meses, ou seja, você que está reclamando aí que você está com a mesma planilha de treino há 2 meses, há 3 meses, saiba você que indivíduos intermediários ou avançados muitas vezes trocam de treino 2 vezes por ano. Tudo vai depender do planejamento, mas trazendo para você o que a literatura passa para a gente, é que a gente faça a mudança com no mínimo 4 meses de duração aí para cada ficha de treino. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, escreve aqui embaixo para mim. Não esquece de curtir o vídeo aí, compartilhar. E escrever aqui, principalmente nos comentários, de quanto em quanto tempo que geralmente você troca a sua planilha de treino. Mas antes de fechar, ainda vou te dar uma última dica. Quando a gente pensa em mudança de treino, em pessoas normais, que não são atletas, que não são indivíduos extremamente focados, muitas vezes o motivo principal é a falta de motivação de continuar fazendo aquele mesmo treino. Isso é muito comum, acontece, e eu super entendo, faz parte, e a pessoa tem que estar motivada para treinar, mesmo que muitas vezes eu bata na tecla que você vai acabar treinando sem motivação, mas vai lá, treina e faz o seu melhor com o nível de motivação que você está naquele dia. Mas por que eu estou falando isso? Eu vou trocar meu treino a cada 4 meses. Putz, eu vou ficar 4 meses ali, 5 meses com o mesmo treino. Você vai. Uma dica que eu dou, e aí principalmente isso falando para os profissionais, na verdade, mas se for você mesmo que elabora o seu treino, tudo bem, pensa nisso depois, vamos imaginar aí que você tem uma planilha de treino lá que você faz um agachamento, um afundo, um stiff e um leg press. Tem 4 exercícios, 4 séries para cada exercício, a gente está falando aí de 16 séries, um volume ali intermediário, né, de treino. Caso você sinta a necessidade, principalmente pelo fator motivacional, eu acho, como profissional, eu acho que vale a pena trocar um exercício. E aí geralmente eu troco ou o último ou o primeiro. Ou seja, eu mantenho a mesma base de exercícios, a mesma linha de exercícios, mas eu faço uma troca para me motivar, para motivar o meu aluno com algo novo. Mas lembrando, mais uma vez, mantendo 90% da base da linha de treino, para que eu consiga fazer uma avaliação do que aconteceu de fato depois de 4 meses e fazer uma avaliação de carga. Você concorda comigo se a cada 2 meses ou a cada 1 mês e meio eu fizer uma mudança de treino grande, praticamente de 100%, como é que eu vou avaliar os resultados? Como é que eu vou avaliar as cargas que eu estou utilizando para saber se eu tive evolução de força, por exemplo? Então pensa nisso, acho que muitas vezes é válido fazer essa troca de um exercício para motivar o cara, para dar um gás, e aí mantendo a mesma base, a mesma linha de exercícios, beleza? Um abraço, até o próximo, tchau, tchau.